Bom dia, meu girassol! Eu espero que você esteja bem, que você tenha tido uma excelente semana. E que bom que você está aqui para receber uma mensagem para iniciar a sua semana da melhor forma possível. E iniciar com a honra e graça de Deus, né? É muito bom começar a semana com o pé direito, com uma boa mensagem. A mensagem está em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao 26, que diz o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O tema dessa mensagem, ela surgiu aproximadamente, acho que umas 2 semanas atrás. Então, dessas 2 semanas atrás até o dia de hoje, muitas coisas foram acontecendo a respeito desse tema, né? Que aconteceu, a primeira experiência foi a seguinte: a Hope, ela acabou enfiando terra dentro do nariz. Pois é. Imagine o desespero da mãe quando descobriu que ela estava com terra no nariz. Levei pro pediatra, o pediatra falou que lá ele não podia fazer nada. E que se voltasse a sair terra do nariz dela era porque ainda tinha terra lá dentro, então tinha que levar pro pronto-socorro. E eu fiquei aguardando em casa e lavando muito com o soro fisiológico para sair toda essa terra, né? Só que desde que eu levei no pediatra, algo dentro de mim ficava falando que para mim seguir meu instinto e coisa desse tipo, sabe? E também tinha algo falando dentro de mim que se eu seguisse o meu instinto, eu podia machucá-la ou qualquer coisa do tipo, não de uma forma boa, mas de uma forma negativa, né? E eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo e eu não fazia nada. Eu só continuava lavando e muito triste por ela, e ela não conseguia dormir à noite, nós também não. E numa certa noite, a gente deu banho nela e começou a sair a terra de novo. E aí eu me questionei internamente, o que eu faço? Eu levo no pronto-socorro, que era o certo a se fazer, aos olhos humanos, ou eu ia orar? E eu fui orar. Né? Orei ali comigo e vinha pedindo para Deus tirar toda aquela terra e que fosse removido e, né? Aí beleza. Aí nisso, nesse banho, tudo que a gente tomou, começou a sair terra e eu pensei, nossa, eu devo levar ela para o pronto-socorro, né? Mas alguma coisa dizia dentro de mim para me tirar aquilo, entendeu? Porque que eu era capaz para tirar, mas eu falei, eu vou machucar ela se eu tirar. E vocês não têm noção do quanto de terra que tinha dentro do nariz dessa menina. Que só com lavagem não ia sair.
Mas enfim, e aí eu, nesse meu questionamento interno, nossa, foi uma experiência muito extraordinária, porque eu falei comigo mesmo, não, eu vou confiar no Senhor. O que Ele falar pra mim, eu vou fazer. Com muito medo, mesmo assim, eu disse isso comigo mesma e fui e fiz. E eu falei pro meu esposo, você segura ela que eu vou tirar a terra. Porque eu tinha medo de mandar ela no pronto-socorro e eles machucar ela demais, porque a Hope, ela ainda estranha muito as pessoas que não fazem parte do convívio dela. Então eu tava com muito medo de levar e alguém acaba machucando ela. E eu sou a mãe dela. Eu sei que ela, comigo, ela vai se sentir segura. E aí eu fui e fiz. E pra honra e glória do Senhor, eu consegui tirar toda a terra sem machucar ela. Saiu toda a terra do nariz dela. Continuamos lavando com o soro e ela conseguiu respirar melhor e ficou tudo bem. E aí depois o pediatra acabou passando também um antibiótico para caso se tivesse inflamado, sair toda a inflamação, né? E para honra e glória do Senhor ficou tudo bem, mas depois que terminou eu fui ali, eu ajoelhei e comecei a orar a Deus. Agradecendo porque de duas vozes que falou na minha cabeça, que veio ao meu coração do que eu devia ou não devia fazer, eu decidi confiar na voz em que eu sentia a paz, que era eu tirando, entendeu? Do que eu dar para outra pessoa tirar e saber se ia machucar ou se ia afundar mais a terra dentro do nariz dela. E eu falei, eu vou confiar e Deus me capacitará. E foi o que aconteceu. Mas aí, essa foi uma das experiências. Aí a outra experiência que eu tive essa semana foi que eu precisava tomar uma decisão muito importante de um projeto meu. E ela era muito importante mesmo. E eu falei, eu não vou desobedecer a Deus, porque esse projeto ele é inteiramente feito por Deus. Então eu não ia desobedecer, eu não queria passar por cima da vontade dele. E eu fiquei numa semana, semana inteirinha, uma briga, tipo, sabe aquele episódio do Tom e Jerry que fica lá o diabinho e o anjinho falando com o Tom? Foi praticamente assim a minha semana. Então, duas vozes falavam comigo e uma era totalmente contra, falando que se eu fizesse isso não ia dar bom, ou que eu precisava disso para que desse bom e coisa do tipo. Só que outra voz dizia, não é dessa forma que Deus vai fazer. Você devia esperar em Deus, porque esse projeto ele foi totalmente feito por Deus, então você deveria esperar nele. E normalmente, tipo, quando a sua cabeça fala uma coisa, a sua cabeça quer fazer uma coisa, mas lá no fundo você tem a resposta que não é isso que é pra você fazer, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, porque o tema dessa mensagem hoje que eu trago pra vocês é: você tem ouvido a voz do Espírito Santo falando com você? Porque quantas vezes o Espírito Santo te mostrou o caminho, disse para você o que era certo e o que era errado, e a sua cabeça queria fazer, mas algo dentro de você estava falando, não faça. Porque é como no desenho do Tom e Jerry, é como o Tom que fica duas vozes falando com ele, é nosso pensamento. Você sabe que alguma coisa não é para ser feita porque quando se passa no seu pensamento uma coisa, você precisa fazer alguma coisa, você pode ter certeza que uma dessas vozes que você vai ter no seu pensamento é algo totalmente negativo, é algo totalmente desaprovador, é algo que vai te falar que você não é capaz, que as pessoas vão rir de você, que isso não é de Deus ou algum vai ser puxado sempre para o lado negativo, essa voz que tanto fala com você. E essa voz é do inimigo falando na sua cabeça, dizendo o que você não deve fazer ou você deve fazer, que vai ser gostoso, vai ser legal. Mas esse é o inimigo. E tem outra voz que sempre te traz uma calma, que sempre te traz uma paz gigantesca e é certeira e tipo, às vezes você vem na sua cabeça que você não é capaz de fazer alguma coisa e automaticamente vem junto que você é capaz, que você é extraordinário e coisa desse tipo.
Eu não sei se você já conseguiu passar por uma experiência assim, mas eu espero do fundo do meu coração que você tenha passado. E que se você não passou, comece a prestar atenção nisso que vem se passando pela sua vida nos momentos mais simples. Às vezes é alguma coisa do trabalho que você precisa fazer e aí vem no seu coração, no seu pensamento, duas vozes falando com você. Às vezes é alguma coisa que você precisa fazer do trabalho e aí automaticamente vem uma voz dizendo não vai dar certo, não faça, você não vai conseguir. Isso é o inimigo falando com você. E automaticamente vem outra voz junto, que é do nosso Espírito Santo falando: faça, você é capaz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E isso é o Espírito Santo falando com a sua alma. E uma vez eu estou lendo um livro agora, eu até não tenho aqui, eu acho. Não, tá aqui. Que é do Francis. Eu vou ler uma frase que tem esse livro que eu achei ela muito extraordinária. Quer ver? Aqui, ó. Ela fala assim, ó: se eu fosse Satanás e meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma de minhas estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo, pois é isso que hoje nós estamos fazendo. O inimigo ele tem conseguido nos fazer acreditar na voz dele em vez de dar atenção para a voz do Espírito Santo. E muitas das vezes, quantas vezes você desacreditou que você não era capaz de fazer algo porque você escutou a voz do inimigo e não deu ouvido ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo dizia para você? Uma certa vez eu estava lendo um outro livro do Dave Leonardo que ele dizia para fazer uma experiência, ter uma experiência com Deus, onde você se trancaria em um quarto e oraria a Deus e buscaria ficar no Espírito Santo, né? E aí para você pedir ao Espírito Santo para que dissesse como era a visão dele sobre você. E aí ele explicou como isso poderia acontecer, como você poderia escutar a voz do Espírito Santo, e uma dessas formas seria as impressões no pensamentos, né? E eu experimentei fazer essa experiência, e eu posso te dizer com total certeza que foi a experiência mais extraordinária da minha vida, porque enquanto vinham as expressões, eu ia escrevendo todas essas expressões de pensamentos, e ele ainda falava que se por um acaso viesse alguma forma negativa, porque o Espírito Santo jamais vai falar com você de forma negativa, ele jamais vai te dizer coisas para te desanimar, que você não é capaz ou que você não consegue, coisas que são desmotivadoras, o Espírito Santo jamais vai fazer isso com você. Pois aqui, como diz na Bíblia, mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Então, se essas são as coisas do Espírito Santo, tudo que vai contra isso, você pode ter certeza que é o inimigo. E nessa experiência que eu fiz através deste livro do Dave, eu posso te dizer que foi a experiência mais extraordinária da minha vida, porque enquanto eu estava ali buscando o Espírito Santo e com a caneta e o papel na mão, eu falava: Espírito Santo, como tu me vê, como o Senhor me enxerga. E as palavras que iam vindo, foi assim umas palavras tão macias, se podemos dizer assim, então, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado. E é dessa forma que o Espírito Santo vê a mim e você. O que não é assim, pode ter certeza que é o inimigo. Porque ele sempre vai dizer que você não pode, você não é capaz, que você não é amado, que você não é escolhido por Deus, que você não é capaz. E esse é o inimigo falando com você, mas o Espírito Santo, ele é tão manso, ele é tão amoroso, carinhoso e cuidadoso, ele só quer o seu bem. E quando você aprende a escutar a voz do Espírito Santo para ele te guiar, as coisas extraordinárias acontecem na sua vida. É essa mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu espero de verdade que a partir de hoje você consiga escutar a voz do Espírito Santo, você dê ouvido ao Espírito Santo.
Fecha teus olhos, vamos orar. Oi, Pai, aqui estamos nós, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Venho te implorar, meu Pai, que derrame o Teu Espírito Santo sobre essa pessoa, meu Pai. Que o Senhor cesse a voz do inimigo, Senhor, e que somente o Espírito Santo consiga falar com ela, meu Pai. Que a partir de hoje em diante, meu Pai, a atenção dela para a voz do Espírito Santo seja restaurada, meu Pai. Que a partir de hoje, Senhor, a atenção dela, Senhor, seja toda do Espírito Santo para que ele possa governar sobre a vida desta pessoa, meu Pai. Que o Espírito Santo governando sobre a vida dessa pessoa, Senhor, coisas boas aconteçam para ela, meu Pai. Mas que a atenção dela seja total e plena pelo Espírito Santo, meu Pai. Que eles possam ouvir o Espírito Santo em alto bom som, Senhor. Que somente, Senhor, a voz do Espírito Santo possa habitar em seus pensamentos, meu Pai. Que a partir do Espírito Santo, Senhor, eles consigam tomar decisões sábias, meu Pai. Que a partir do Espírito Santo, Senhor, eles consigam tomar decisões melhores, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, eu te peço também, meu Pai, que a Tua vontade seja feita na vida dessa pessoa, meu Pai. Que eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe seus caminhos, abençoe a sua vida, sua família, suas escolhas, meu Pai. E aonde a planta dos pés dessa pessoa pisar, Senhor, que seja tu no caminho dela, Senhor, que seja o Senhor preparando o caminho para ela, meu Pai. Senhor, eu entrego nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, nos prepara uma semana extraordinária, meu Pai, uma semana muito abençoada, muito próspera, Senhor, e de muita atenção à voz do Espírito Santo, meu Pai, nos ensina, Senhor, todos os dias. É tudo que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Eu espero que daqui para frente você possa ouvir a voz do Espírito Santo em alto bom tom e que suas decisões sejam melhores a partir disso. Eu espero que você tenha uma semana muito extraordinária, muito abençoada e muito próspera. Que coisas boas aconteçam para você nessa semana. E que se você não teve ainda uma experiência extraordinária com Deus, peça a Ele. Peça que você possa viver essa extraordinária, essa experiência magnífica e tão transformadora. Eu desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade para sua vida e que Deus te abençoe.